Olá pessoal, meu nome é Nataendro e esse é o projeto da Aula Dinâmica, em que eu ensino você no menor tempo possível. A aula de hoje é sobre exercício sobre força de atrito. Se você está gostando dos vídeos, não se esqueça de curtir e seguir o canal. Bora pro quadro. Galera, vamos agora para a parte de exercício. Vai aparecer na sua tela nesse instante. Um bloco de 2 kg de massa repousa sobre o plano horizontal quando lhe é aplicada uma força F paralela ao plano, conforme apresenta a figura abaixo. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre os blocos são 0,5 e 0,4. E ele fala, letra A intensidade da força de atrito recebida pelo bloco quando a força for 9 newtons. E letra B, o modo de aceleração quando a força for 16 newtons. Vem comigo que eu vou te explicar. Olha só, galera, então eu tenho um caso aqui, que eu tenho um bloco, tá? E ele tem uma massa de 2 kg e eu estou puxando ele com uma força F. Primeiro ponto, a primeira etapa é sempre descobrir qual é a força de destaque, ou seja, a força mínima que eu tenho que fazer para esse bloco entrar em movimento. A força de destaque, sempre vai ser o coeficiente de atrito estático, ou seja, quando o bloco está parado, que nesse caso é 0,5, vezes a normal. Como esse plano é um plano reto, a normal vai ser igual ao peso, né? Então, eu sabendo o peso, eu falo que a normal é igual ao peso porque está no plano reto. Sabendo que ele não está nem voando nem afundando, né? Então tem que ser anular, então tem que ser iguais. Logicamente, o peso, se a massa é 2 kg, o peso é 20 newtons. 2 vezes 10, que é a gravidade. Então, vezes a normal, que vai ser 20. Então, a força de destaque, galera, a força de destaque estará sendo meio vezes 20, 10 newtons. O que significa isso? Significa que eu tenho que fazer uma força de no mínimo 10 newtons para conseguir entrar nesse bloco em movimento. Qualquer força menor do que isso, o bloco não vai entrar em movimento. E ele fala, o que acontece quando eu aplico uma força de 9 newtons? Poxa, a força de 9 newtons aqui, quando essa EF for 9 newtons, vai ser menor que a força de destaque, a força mínima para entrar em movimento. Então, esse bloco não vai entrar em movimento. E ele sempre vai gerar uma FAT. A FAT que está gerando aqui, galera, vai ser sempre igual à força aplicada, tá? Muitos alunos erram e colocam 10, porque achou que a força de destaque é 10. Só que pensa, se fosse 9 para lá e 10 para cá, o bloco estaria movendo para a esquerda. Isso não pode acontecer. Eu não posso aplicar uma força no bloco para a direita e ele mover para a esquerda, né? Então, sempre quando a minha força for menor que a de destaque, a resultante da FAT vai ser a própria força, beleza? Para se anular e o bloco continuar parado. Então, se eu aplico aqui uma força de 8, a resultante é 8. Se eu aplico uma força de 6, a resultante é 6. Beleza. Então, eu testei aqui, a FAT nesse caso estará sendo aí 9 newtons, o próprio 9. E quando eu aplico uma força de 16? Olha, se a força de destaque é 10, o 16 quebrou essa força de destaque. E aí depois, então, eu sei que esse móvel vai entrar em movimento. Quando eu faço esse móvel entrar em movimento, eu não posso utilizar mais a força de destaque. Agora eu tenho que usar o coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito cinético vai gerar uma FAT cinética, que é a FAT do movimento. Então eu tenho que encontrar aqui qual que é a FAT dinâmica ou cinética, né? Que é a FAT de movimento. Vai ser o coeficiente de atrito dinâmico, né, de cinético de movimento, que é o 4 sobre 10, que é o 0,4, vezes a normal. Corto 10 com 10, 4 vezes 2 é 8. Então a FAT, galera, gerada quando o bloco estiver em movimento, vai ser 8 newtons. 8 newtons. Lembra, sempre você tem que fazer isso. Encontrei a FAT de movimento, que é 8 newtons, aí sim eu aplico na terceira etapa, que é a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton vai ser o quê? Olha, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante estará sendo, no caso aqui da minha força 16, é uma força de 16 newtons para cá e uma força para cá de 8 newtons, que é a FAT de movimento. Então a força resultante vai ser 16 menos 8, né? Tudo que está para a direita menos o que está para a esquerda. 16 menos 8, sendo igual a massa do bloco, que é 2 kg, vezes a aceleração. Resolvendo isso, aqui vai dar 8, passo 2 dividindo, né? Aqui é uma aceleração, passo 2 dividindo, a aceleração
vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Galera, então força de atrito é isso. O que pode mudar? Ele vai colocar uma polia, ele vai colocar uma força na diagonal, então você tem que decompor, porque o que realmente vai fazer entrar em movimento é a força F na DX, né? E a força VY vai influenciar na normal. Então ele vai colocar algumas ideiazinhas para complicar. Mas em geral é isso. São essas 3 etapas que vai fazer você resolver exercício de força de atrito. Forte abraço, até a próxima!